Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bendito, o canal que fala fácil para você entender as verdades da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui para a nossa reflexão de número 10, a reflexão que fala sobre o Espírito Santo e a edificação da igreja. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, né? Justamente porque nós vamos ter uma aula um pouquinho mais técnica, então eu resolvi usar esse modelo para poder vocês terem acesso às anotações de uma forma mais abrangente e até de repente copiar e ver o que vocês podem fazer com esse material, ok? Vamos lá então? O Espírito Santo e a edificação da igreja. Eu gostaria de abrir aqui falando a respeito da igreja visível e da igreja invisível. Eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que não é que existam duas igrejas. Na realidade, existe a igreja invisível, que é a igreja de Jesus Cristo na terra, e existe a igreja visível, que é a igreja local, a igreja denominacional, onde nós congregamos fisicamente, estamos ali presentes, né? Já a igreja invisível, como essa ilustração que vocês estão vendo aí, dá para mostrar um pouquinho, a partir da cruz, todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, espalhados pelo mundo, e o Espírito Santo nos colocou, cada um pouquinho, né, dentro de uma igreja visível, para que nessa igreja visível nós possamos dar frutos, possamos trabalhar, possamos proclamar o reino de Deus e trabalhar em prol do reino de Deus, tá? Então nós vemos que o Espírito Santo, ele trabalha na vida dos cristãos que pertencem à igreja invisível dentro da igreja visível. Seria como trabalhar com o trigo tendo o joio no meio dele, tá? Então, quando você ouve falar de escândalos que envolvem certas denominações ou certas pessoas que se dizem cristãs, é um problema exclusivo da igreja visível, denominacional. A igreja invisível, ela não se envolve em escândalos, ao contrário, ela glorifica o nome de Jesus. Mas mesmo assim, a ação do Espírito Santo é visível e é notória na vida daqueles que se deixam trabalhar por ele e que são pertencentes à igreja invisível, mas que servem com alegria na igreja visível ou na igreja local. Enquanto isso, o Espírito Santo aguarda pacientemente que aqueles que ainda não passaram por uma conversão genuína se arrependam e venham a ser pertencentes à igreja invisível também, porque é esta igreja invisível que Jesus Cristo vem buscar. Tá bom? Dito isso, vamos falar um pouco do trabalho do Espírito Santo na edificação da igreja visível e invisível, né? A gente vê mais a questão da igreja visível, né? Assim como nas 7 cartas do Apocalipse, nas 7 igrejas do Apocalipse, a gente vê ali como que o Senhor Jesus estava dando a elas oportunidade de as pessoas que estavam ali se converterem, mudarem de vida, porque quando Jesus voltar, aqueles que são joio vão ficar, e os que são trigo vão subir. Então, vamos prestar atenção nisso aí, ok? Esse livro do Ricardo Agreste, pastor Ricardo Agreste, é um livro muito interessante. Nós vamos usá-lo hoje como fonte para mostrar 3 modelos de igrejas, tá? 3 modelos de igrejas que nós vemos hoje. Essa é a foto da capa do livro. Se você quiser adquirir, ok? O título é Igreja? Tô fora. É por conta dos desigrejados que têm aumentado muito, decepcionados com a igreja local, com a igreja visível, porque a igreja invisível não decepciona ninguém, né? Então tá aí esse livro, se você quiser adquirir, é da editora Socep. É um livro bem interessante para você adquirir, ok? Então ele vai mostrar nesse livro 2 tendências e 2 equívocos, né? E depois ele vem com aquilo que é de fato bíblico. Mas nessas 2 tendências ele vai mostrar uma analogia que aponta para igrejas, 2 tipos de igrejas. Umas mais convencionais, dadas a tradições, né? Que mantêm aquelas coisas do século passado e até do século retrasado. E a outra analogia já aponta para uma deformidade que muitas igrejas têm se transformado destoando totalmente do Evangelho de Jesus Cristo e do propósito real da igreja para o qual a igreja foi criada. Ok? Então vamos lá. O primeiro modelo, a primeira igreja que aparece, nós vemos aqui, é um modelo de igreja hospital. Hospital, casa de repouso, alguma coisa onde ficam pessoas doentes, ok? A base eclesiológica, como eu já falei, é a tradição.
Eles são pessoas tradicionais. No tempo dos meus avós era assim, a igreja era assim, a música sempre foi assim. Então são pessoas contra qualquer tipo de modernidade ou de coisas mais atuais na igreja. Entendeu? São pessoas tradicionalíssimas, muito parecido com os fariseus da época de Jesus, tá? O pastor, a figura do pastor acaba sendo uma espécie de capelão. Capelão hospitalar, sabe? Qual é a função do capelão? O capelão faz visita, né, para as pessoas, conforta. É isso que esse pessoal espera que o pastor da igreja do modelo hospital faça, que os conforte, os encoraje nos momentos difíceis da vida e que até a pregação dele seja sempre uma pregação reconfortante para os corações deles, né? E eles são contra qualquer tipo de ideias inovadoras, porque eles acham que isso vai contaminar a santidade, entre aspas, da igreja. Então, dá para você perceber que esses membros, eles são o quê? Pacientes, né? Se a igreja é modelo hospital e o pastor é o capelão, eles só podem ser os pacientes. E são pessoas que querem ser o tempo inteiro servidas, protegidas por causa dos problemas da vida. O pastor capelão tem que estar sempre ali, em cima deles, consolando, ajudando, né? O tempo inteiro. Por causa disso, a relação do pastor com o membro é relação de visitação. O pastor tem que estar presente na vida deles, ir na casa deles, tomar café, almoçar. Se eles forem para o médico, já liga para o pastor. Aquele monte de gente cheia de mimimi que o pastor tem que estar se desdobrando para estar à disposição deles o tempo inteiro. Por conta disso, o crescimento dessa igreja é um crescimento basicamente biológico. Por que biológico? Porque está grandemente vinculado ao nascimento dos filhos, daqueles que já pertencem à igreja. Então, o número daqueles que permanecem na igreja acaba sendo baixo. E muitos dos que permanecem acabam adotando uma postura meramente religiosa. Tá? Então, são aqueles religiosos que todos os domingos estão religiosamente ali na igreja para ouvir o sermão reconfortante do pastor. Só que lá no coração, eles são completamente secularizados. O coração deles, de fato, não está em Cristo, não está na palavra de Deus, está na igreja. É a que a gente chamaria de crente gato, né? Ele não gosta do dono, ele gosta da casa. Então, o negócio deles é a casa com um pastor que atenda a todos os seus mimimis o tempo inteiro. Disciplina para uns crentes desses é relativa a uma eutanásia, né? Por quê? Porque qualquer tipo de disciplina vai ser uma vergonha, né? Vai ser uma vergonha que a gente que vai passar diante da igreja. Como é que vai ficar a reputação, a reputação da minha família, né? Então, dificilmente a disciplina nesse contexto leva à restauração, que é o propósito da disciplina. Mas acaba levando à morte, porque a pessoa que passa por uma disciplina, dentro desse contexto, ela fica tão chocada que para ela é como se fosse uma eutanásia, é a própria morte. Por isso a palavra-chave dessa igreja modelo hospital é justamente manutenção. Manutenção do quê? Manutenção das estruturas, dos estilos musicais, do perfil social, das programações semanais, das comemorações, modelo de liderança. Qualquer mudança sempre será vista como uma ameaça e uma infidelidade para com a tradição, para com a nossa tradição. Sabe assim? Esse é o tipo da igreja, no modelo da igreja hospital, né? Altamente tradicionais. O olhar deles está no passado, no século XX, no século XIX e quem sabe até no século XVIII. O negócio é meio complicado, tá? Vamos para outro modelo. Aí a gente vai para um outro polo, tá, gente? Um outro polo. Esse modelo agora é o modelo empresa. A base é a sociedade de consumo, né? Porque é uma coisa assim que a gente vê essas igrejas. Sabe aquela igreja que de repente você vê uma placa nova, eles alugam um negócio bem grande e colocam uma placa lá, igreja X, e aí começa a entrar o pessoal, entra, e daqui a pouco aquela igreja explode, tá detonando muita gente, né? Uma adesão assim incrível, o pessoal falando, aquela igreja é ótima, é maravilhosa. Só que são igrejas grandemente estruturadas em torno dos valores da nossa sociedade de consumo. A base eclesiástica deles é justamente essa. A igreja é transformada numa empresa
que deve ser gerenciada visando o aumento dos clientes, no caso os membros, e também do lucro, no caso a contribuição. O pastor nessa igreja, ele é um CEO, né? Chief Executive Officer, né? Não sei se está certa a pronúncia, mas é mais ou menos isso, né? Ele é um CEO, ou seja, ele é um líder no sentido mais moderno que a gente puder achar da palavra, porque ele é considerado como um homem da visão, sempre envolvido em grandes projetos, com grande capacidade de articulação de ideias e um enorme poder de persuasão em torno dos seus ideais. Ele tem um carisma pessoal muito grande e isso é fundamental para que ele exerça a sua liderança junto com a comunidade e para o seu desempenho, porque ele vai acabar inspirando outros a reproduzir o seu modelo. Então ele é o cara, né? Os membros dessa igreja, como não poderia deixar de ser, né? Os membros nesse modelo se veem como clientes. Presta atenção nisso, gente. Eles buscam a igreja por terem necessidades e entenderem que aquela igreja possui o melhor conjunto de serviços para a vida dele e da sua família. Domingo após domingo, eles esperam que as suas expectativas sejam correspondidas pela banda musical, pela pregação do pastor, pela eficiência das estruturas de apoio do culto. Ao primeiro sinal de insatisfação nos serviços prestados por aquela igreja, aqueles crentes já passam a planejar a visita a um novo prestador de serviço, que seria uma nova igreja, dentro da sua cidade. E como é que fica o papel do pastor nisso tudo? O pastor tem que impactar, né? Ele precisa impactar semanalmente com a sua pregação, mensalmente uma programação especial nova e anualmente uma nova metodologia para as crianças, uma nova metodologia de estudos bíblicos, ministérios, campanha evangelística. Ele tem que rebolar para fazer a peteca ficar no ar, porque é só assim que os membros vão ficar naquela igreja dele, tá? A relação entre o pastor e o membro acaba sendo aquela relação de culto-evento. Por quê? Porque como ele é um cara top, né? O espaço onde o pastor ele se relaciona, né, com os membros nesse modelo de comunidade é no modelo que nós chamamos de culto-evento. Por que culto-evento? Porque ele praticamente só é visto em grandes reuniões. Ao longo da semana, ninguém tem acesso a esse pastor, tá? O crescimento dessa igreja, a principal fonte, né, de crescimento desse tipo de igreja se dá através da transferência, preste atenção, transferências de crentes insatisfeitos das outras comunidades ou das outras igrejas. Logo, essas igrejas crescem ou incham, apostando tanto no poder de sedução dos seus programas, né? Aqueles monte de programas diferenciados, e os seus cultos são tomados muito mais pelos movimentos migratórios entre igrejas, né? Esse pessoal que anda migrando de igreja para igreja, do que por pessoas que se interessam e se rendem de fato e de verdade ao Evangelho de Cristo. Então, na realidade, a gente não pode chamar de crescimento, a gente chama de inchaço, tá? A disciplina nessa igreja, nesse modelo, não tem como ter um processo de disciplina, porque nas leis do mercado de consumo, o cliente tem maior poder para ditar as regras do que o fornecedor. Deu para entender? Então, quem dita as regras é o membro. Ele não está satisfeito e fala, olha, se você não concordar comigo, eu vou para outra igreja. Então, aí, muitas vezes, o pastor, com medo de perder o membro, ele se cala, o que é um erro, claro, né? Então, a mesma infidelidade que moveu o crente da sua igreja de origem para a atual é a mesma infidelidade que vai levar ele daqui, dessa atual, para uma outra, aonde ele vai procurar alguma coisa que lhe agrade. Então, essa migração é muito comum nessas igrejas modelo empresa. Muita gente entra, muita gente sai. A palavra-chave para esse modelo é satisfação. Na construção desse modelo, pastores e igrejas acabam se tornando reféns das demandas dos crentes consumidores. Lamentável, né? Mas é assim que a gente vê, hoje em dia, muitas igrejas crescendo, inchando e de consistência espiritual não tem nada. Os membros dessas igrejas são pessoas ocas, vazias e sem certeza mesmo de salvação em Jesus Cristo. Mas agora para um modelo bíblico, né? O modelo bíblico é o modelo missional.
missional. A base é a natureza da igreja, que foi criada, conforme Jesus falou lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, né? Dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é a verdadeira natureza da igreja, a natureza missional. A igreja está aqui cumprindo uma missão ordenada por Jesus, né? A base eclesiológica dela é justamente esse redescobrimento da natureza da igreja e colocar isso para funcionar. Esse modelo é construído sobre os alicerces lançados por Jesus Cristo. Nesse modelo, o pastor é um mentor, né? Ele tem essa percepção do chamado específico de Deus para a sua comunidade no contexto em que ela se encontra. A igreja está no bairro X, o Senhor permitiu que ela estivesse no bairro X, então vamos achar um jeito de abençoar o bairro, né, na pessoa do Senhor Jesus através da nossa igreja. Os membros, eles já sabem que eles são discípulos, discípulos de Cristo em missão no mundo. A comunidade local é o espaço onde eles são incentivados na direção de amadurecerem em Cristo e também são equipados para o serviço naquele contexto em que eles estão e na missão do mundo. Porque foi para isso que nós somos constituídos como igreja, para abençoar o mundo, para buscar pessoas que estão lá fora para o redil do Senhor Jesus. Então, o papel do pastor nesse modelo é motivar e equipar as pessoas para serem maduros na fé e engajados na missão de Deus no mundo, através do ensino formal da palavra, ou mesmo informal, que ele leva a igreja a descobrir o seu chamado específico dentro do contexto histórico e geográfico em que ela se encontra. Ele sabe que aquela igreja não está ali por acaso. Jesus colocou ela ali para que ela fosse canal de bênção para a comunidade onde ela está inserida. Né? A relação entre o pastor e o membro é uma relação de ensino. Se dá no contexto de ensino da palavra, seja um ensino em um momento individual, ou em pequenos grupos, ou na pregação aos domingos. Ele faz com que essa dinâmica, né, da pregação, do ensino da palavra, seja relacional. Né? Ela é aquela coisa informal. O pastor é a pessoa que tem a graça de Deus para falar e equipar o seu grupo para cumprir a missão que Deus deu para aquela igreja, né, que está inserida ali. O crescimento dessa igreja, uma vez que os cristãos maduros se engajam na missão e fazem filhos e filhas espirituais, este modelo de igreja com certeza apresenta resultados numéricos. E o seu crescimento não se restringe ao número de membros, mas as pessoas vão amadurecendo, crescendo no amor de Deus, na beleza do cristianismo vivido, na afetividade de um para com o outro. É uma verdadeira bênção. Disciplina. A disciplina não é uma vingança da igreja local contra o membro, mas é uma restauração do discípulo que falhou. O exercício do perdão é associado aos processos de suporte, restauração, visando oferecer à pessoa uma retomada à caminhada cristã. Né? Então, a palavra-chave para essa igreja é missão. Né? Missão. Enquanto nos modelos anteriores, missão é algo que é feito por alguns em lugares distantes, nesse modelo missional, missão é a razão de ser de toda a comunidade cristã e o chamado de todo discípulo de Cristo. Certo? E aí vem a pergunta que não quer calar. Qual é o modelo da sua igreja? Muito bem. Aí a gente vai finalizando aqui. Esse aqui é a capa de outro livro, muito bom, e da editora Fiel. E nesse livro, que eu achei muito interessante, o que é um membro de uma igreja saudável, tem uma abordagem muito boa sobre o perfil de um membro comprometido. Mas o que eu queria compartilhar com você, e eu vou deixar para quem me segue lá no WhatsApp, lá no final tem um pacto típico de uma igreja saudável, que você encontra no apêndice, né, do livro. E eu gostaria de deixar aqui uma dica para você, que você copie, eu vou deixar lá com o pessoal
que me segue lá no WhatsApp, uma cópia. Então, a minha dica é que você recite com toda a igreja, coloque lá, distribua cópias, coloca lá no Data Show, de modo que todo mundo leia junto esse pacto, para chamar os membros da igreja, da sua igreja, à responsabilidade de fazer parte do corpo de Cristo de uma forma comprometida. Tá bom? Vou deixar uma cópia para você lá, e se você puder, faça isso. Toda a igreja vai falar juntos. O pacto, né, de uma igreja comprometida com o reino de Deus. Ok? Até a próxima, gente. Jesus abençoe vocês.